Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Ruth. Terminamos o capítulo 1 semana passada e vamos dar início a Ruth, capítulo 2. Leremos somente os 3 primeiros versículos. Ruth 2, versos 1 a 3. Ruth 2, 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Amém. Vamos orar? Graças damos a Ti, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez nos trouxe a esse lugar para ouvirmos a Tua palavra. Mas todos os domingos é um grande desafio, porque dentro da nossa mente muitas vozes se levantam para nos perturbar, nos desviar a atenção, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor silencie cada uma delas, para que somente a Tua voz possa aparecer neste momento. A Tua voz, Senhor Deus, se fará presente por meio de um homem falho, mas ainda assim, Senhor Deus, um vaso escolhido pelo Senhor para servir-te de instrumento, como arauto, Senhor Deus, do Deus que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, anunciando as Tuas obras a este povo. Que os nossos ouvidos estejam prontos para Te ouvir. E o nosso coração seja um celeiro produtivo, Senhor Deus, para esta Tua palavra. E que o Senhor use o canal desta bênção, apesar, Senhor Deus, de ser um canal falho. Use-o, Senhor Deus, de maneira perfeita, para que a Tua palavra chegue aos nossos corações, como ela é, cheia de poder e graça. Que o nome do Teu Filho seja exaltado, Cristo seja revelado, que haja salvação, que haja edificação, que haja mudança de vida, Senhor Deus, em cada um de nós. Ouve as nossas orações em Cristo, nosso Senhor, porque nós dependemos de Ti e confiamos somente em Ti. É assim que nós oramos, Senhor, em Cristo. Amém. Uma das doutrinas mais maravilhosas de serem entendidas é a doutrina da providência. E ela é compreendida à luz da sua estrutura. Então você não começa estudando providência, você começa estudando a doutrina dos decretos. Antes mesmo da criação, você estuda os decretos. Então o que Deus falou que iria acontecer antes das coisas existirem. Ainda na eternidade, quando nada havia sido feito, a Trindade Santíssima em Santa Assembleia se reuniu e o Pai disse ao Filho e ao Espírito o plano e disse: o meu desejo é salvar tais e tais pessoas, e a história da humanidade será descrita assim. E o Pai olha para o Filho e diz: agora eu preciso que você vá e morra e consuma esta obra. E o Filho olhou e disse: eu vou. E Deus disse para o Espírito: e você precisa selar essa obra nos corações dos eleitos. E ele disse: eu selarei. E ali foi firmado o pacto trinitário. Antes de todas as coisas existirem, tudo já estava determinado como aconteceria. E nada sairá dos planos de Deus, porque o Deus que criou todas as coisas, criou com uma finalidade que Ele mesmo determinou. Então você tem a doutrina do decreto. Decreto eterno de Deus, que faz com que tudo que nós vimos, estamos vendo e ainda veremos aconteça da mesma forma como foi determinado naquele santo conselho.
Só que para que as coisas pudessem acontecer, elas precisavam antes existir. E aí vem a doutrina da criação. O Senhor cria todas as coisas em 6 dias e descansa no 7º dia. E esta passa a ser a estrutura da nossa vida. 6 por 1. Nós vamos viver 6 dias trabalhando e vamos descansar 1. Isso exatamente desta forma no Antigo Testamento, 6 dias esperando o descanso. No Novo Testamento, nós começamos o primeiro dia no descanso e passamos outros 6 dias trabalhando em Cristo. O que se desenrola durante esses dias, depois da criação, mas na estrutura que foi fundada na criação, é o que dá origem a outra doutrina chamada doutrina da providência. Ou seja, o que Deus decretou lá na eternidade, na doutrina do decreto, isso só pode existir se as coisas passarem a ser criadas e foram criadas em 6 dias, quando Deus descansa ao 7º dia. E o desenrolar da história vai fazer com que aquele decreto da eternidade seja consumado no tempo e no espaço. E isto é doutrina da providência. E esta doutrina, ela acontece de uma maneira maravilhosa. Porque Deus revela a doutrina ao homem, mas Ele não revela todos os pontos, como Ele fará com que o seu plano seja executado. Então nós sabemos que o que Deus disse vai se cumprir. Nós sabemos, inclusive, que ao final de tudo, nós estaremos seguros com Deus. E sabemos que durante o processo, todas as coisas que estão inclusas nesse processo são para o nosso bem final. Mas uma coisa nós não sabemos: como cada evento ocorrerá. Isso faz com que, do nosso ponto de vista, tudo pareça ser algo muito cheio de surpresas. E que nós possamos, muitas vezes, olhar para o que Deus fez depois de ter sido feito e ficarmos realmente impressionados. Porque em uma determinada cena em que eu estava vivendo, tudo ia muito mal, e eu cheguei até mesmo a me desesperar, mas passado o tempo eu percebo que aquilo que era mal, na verdade, se transformou num grande bem, e que foi a mão de Deus que fez isso. Então eu me surpreendo, porque da minha perspectiva eu não sei como as coisas se desenrolarão, ainda que saiba que no final todas as coisas estão contribuindo para o meu bem. Mas eu queria que você pensasse agora da perspectiva de Deus, do Deus que decretou todas as coisas na eternidade e está fazendo com que elas sejam consumadas no tempo e no espaço. Ora, se Ele decretou e Ele tem poder para fazer com que estas coisas ocorram do modo como o decreto foi dado, não há surpresa para Deus. Não há nada que surpreenda Deus. Não há nada que deixe Deus, que faça Deus ser pego de alguma forma com uma situação difícil, constrangedora. Não, tudo, absolutamente tudo Ele sabe como ocorrerá. E Ele está governando a história pela providência. É exatamente o que acontece numa história como essa de Ruth. Você vai perceber que, ora, o narrador, cheio do Espírito Santo de Deus, que se demonstra onisciente diante da história, ele descreve a história como ela vai acontecer. Mas de uma outra perspectiva, quando desce, como se descesse, né, do céu para a terra, Ruth não sabe o que está acontecendo. Ruth está sendo governada pela providência, mas ela toma as suas ações de acordo com o que ela vê. Ela olha para a providência de Deus e age em conformidade com a providência. Mas, por outro lado, o decreto está governando a providência. O que Deus disse se consumará. Mas Ruth não vai se basear no decreto. Por quê? Porque ela não conhece o decreto. Uma das maiores loucuras dos homens é, conhecendo a soberania de Deus, deixar de ser guiados pela providência e tentar ser guiado pelo decreto. Como é que nós caímos numa loucura como essa? Quando eu conheço, por exemplo, a doutrina da eleição.
que diz que os eleitos serão salvos. Aí alguém diz assim: então se eu sou eleito e vou ser salvo, então eu vou viver de qualquer forma. Porque no final das contas Deus vai me salvar. Mas esta não é a doutrina correta. E esta não é a perspectiva correta de um cristão olhar para a doutrina. Porque você não tem o conhecimento do decreto. Quem é que sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? Então, da minha perspectiva, eu tenho que viver consciente da eleição, mas lembrando que a evidência externa da eleição é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, eu me esforço todos os dias para viver em santificação. Porque, da minha perspectiva, é a única forma que eu posso ter de alguma forma de mensurar, de comprovar que eu estou dentro dos eleitos. Porque eu vivo na providência, eu não vivo no decreto. Ruth vivia com a perspectiva na providência, não com a perspectiva no decreto. Ela era uma moabita, como o texto disse, ou seja, era uma estrangeira em Israel, que deixou sua casa, sua parentela, os seus deuses, para acompanhar a sogra Noemi, que era como uma mãe para ela, depois de perder seu marido, seu cunhado e seu sogro. Ela deixa Moabe e vai para Israel. E ela vai para Israel com a esperança de lá poder viver com Noemi. E viver com Noemi é o mesmo que andar com o Deus de Noemi. Os irmãos lembram que foi feito um teste no sermão passado entre Orfa e Noemi, e Ruth, perdão. Noemi disse a ambas, no meio da jornada: minhas filhas, é melhor que vocês voltem para as suas casas, para a sua parentela e para os seus deuses. Orfa voltou. Ruth disse: eu irei contigo. Ela crê em Deus. A evidência da fé que faz com que ela deixe a sua casa e siga Noemi, seguindo o Deus de Noemi. O problema é que quando ela chega em Belém, e aí eu preciso lembrar os irmãos que Belém quer dizer casa do pão, que há um tempo não tinha pão, quando eles deixaram juntamente com Elimeleque e seus 2 filhos a terra de Israel, Belém, e foram para Moabe. Agora a promessa é que terá pão. Mas a questão, quando elas chegam lá, é que de fato havia pão para as outras famílias, mas não havia para elas. Elas não tinham terra, elas não tinham marido, e a promessa de pão não se consumou. Ora, mas Deus prometeu que nos daria pão. E eu chego na terra que Ele disse, que Ele prometeu que teria pão, e não tem pão. Ruth poderia ter pensado: eu acho que eu me enganei. Eu acho que a promessa não era bem essa. Eu vou voltar para a casa do meu pai, onde havia pão em abundância. Mas ela não diz isso. Ela crê no Senhor. E ela crê de uma forma, irmãos, como que se dissesse: ainda que Ele me mate, eu morrerei nele. Eu vou viver da forma como o Senhor requer de mim. E é por isso que esse texto começa da seguinte maneira, observe: e tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Aqui você percebe as duas perspectivas, né? A perspectiva do autor, ele é onisciente, ele sabe quem são os personagens. Então ele trata primeiro de Boaz, só que Boaz ainda não é conhecido de Ruth. Ruth nem sabe da existência de Boaz, muito menos que é da família de Noemi, mas o autor sabe. Então ele passa a apresentar este novo personagem chamado Boaz. Quem é Boaz? Um homem valente e poderoso. Por um lado você tem Ruth e Noemi, pobres, viúvas. E na mesma família você tem um homem valente e poderoso. O que é que se espera?
que Deus fosse juntar uns aos outros imediatamente e que Boaz pudesse suprir todas as necessidades de Noemi e Ruth. E o narrador sabe que ele podia. Ele era um homem valente e poderoso. Alguns vão dizer que era na lei, mas não somente na lei, ele era poderoso na lei e em posses. Ele era um homem rico, ele tinha muitos campos, ele poderia simplesmente abrir a mão e dar tudo para aquelas mulheres. Mas não é assim que a providência vai se desenrolar. Não é assim. Deus que governa todas as coisas e tem todos os recursos nas suas mãos, que distribui porções distintas de recursos. Ele não vai pegar o recurso do que tem muito, ir lá e tomar parte e dar o que tem pouco. Não, não é assim. A providência não se desenrola assim. Como é que o que tem pouco terá um pouco mais? Ele vai trabalhar. Ele vai confiar no Senhor e trabalhar. Deus estava apresentando o quadro. Boaz é da família de Noemi e tem todos os recursos para tirar a Ruth e Noemi da pobreza de uma hora para outra. Mas não será assim. Não será assim. Boaz agora nem sabe do que está acontecendo. Ruth nem sabe o que está acontecendo. Então, quando eu não sei o que está no decreto, como é que eu ajo? Quantas vezes a gente tem essa dúvida? Estou numa situação difícil e eu não sei o que fazer. Como é que eu ajo? Onde está a palavra de Deus para dizer como eu devo agir aqui? É simples. A palavra de Deus, ela está revelada nas coisas simples, no feijão com arroz da vida. Se eu não tenho com que me sustentar, se eu não tenho recursos guardados, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar trabalho. É simples assim. Eu vou procurar trabalho. Então o texto diz no verso 2: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Eu queria que vocês atentassem aqui em 2 pontos. Um é o respeito que ela tem por Noemi. Ela é estrangeira, meu irmão. Ela não é israelita. Ela é moabita. Ela está sob os cuidados de sua mãe, né? Faz as vezes de mãe aqui, Noemi. Então ela diz assim: deixa eu trabalhar. Uma jovem que poderia ter chegado numa cidade nova e dito assim: deixa eu ir passear. Deixa eu ir nos parques da cidade de Belém. Deixa eu conhecer as mulheres de Belém. Eu quero conhecer talvez um marido. Eu vou correr atrás do marido agora, Noemi. Porque se eu arrumar um marido, ele nos sustenta. Mas ela não diz isso. Ela não tem desespero atrás de um homem. Ela diz: deixa eu trabalhar. Os irmãos lembram, e eu já fiz esse paralelo aqui no início da exposição de Ruth, que Ruth, ela é apresentada, ela é apontada como a mulher de Provérbios 31. Queria que vocês abrissem comigo Provérbios capítulo 31. A partir do verso 10. Diz assim o texto: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Veja agora: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-te mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca.
Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas. Assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seus vestidos, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Deixa eu ir recolher espigas. Ruth é a mulher virtuosa. Em nossos tempos, irmãos, você só tem dois tipos de mulheres que são muito exaltados. Pelo feminismo, a mulher empoderada. A mulher que ela decidiu não ter marido nem filhos. A mulher que sai de casa de manhã, só chega de noite. E que a carreira dela é a sua família. Isso é um extremo. Mas aí, para combater esse extremo, em muitas igrejas evangélicas, um outro extremo foi formado a respeito da perspectiva da mulher trabalhar. Agora a mulher não pode trabalhar mais em nada. A mulher agora tem que ficar trancada dentro de casa, cuidando de filhos, e somente. Essa perspectiva, irmãos, não tem fundamento nenhum na mulher de Provérbios. Absolutamente. Porque há uma distinção do trabalho dela para o trabalho do marido. O trabalho do marido, no verso 23, ele é exaltado na cidade. Ele está às portas da cidade. Ou seja, ele está fora. Ele realmente está o tempo inteiro fora. É o trabalho dele. Só que para que a casa esteja bem ordenada, essa mulher, ela não só toma conta dos filhos. Outra visão equivocada. Ela não é uma mulher de 1000 mãos. Ela tem servas. Em alguns arraiais evangélicos hoje é praticamente um pecado se a mulher tiver empregada em casa. Não tem absolutamente fundamento nenhum na Escritura. As grandes mulheres da Bíblia tiveram pessoas que lhe ajudaram, servas fiéis dentro de casa, que ajudaram com os seus afazeres. E não somente isso, ela dava ordens às servas, ela fazia roupas para os seus filhos, mas ela comprava, vendia, negociava. Ela empreendia com os recursos do marido. Observava uma mercadoria, comprava a mercadoria. Ela observava uma mercadoria que tinha e negociava com o comprador. Enquanto isso, o trabalho do seu marido estava sendo visto nas portas da cidade. A casa estava organizada. Então é uma loucura, irmãos. Um extremo e outro. Um extremo diz que a mulher tem que abandonar a família. E o outro diz que a mulher tem que se enfurnar somente nos serviços domésticos. E o equilíbrio está aqui na mulher de Provérbios, que dá ênfase ao cuidado com a sua casa, mas não despreza algo mais que ela pode fazer. Ruth olha para Noemi, na situação de Noemi, e ela é uma jovem. Você imagina que ela tinha muito mais vigor físico, muito mais capacidade de trabalhar do que Noemi. E ela diz, deixa eu ir trabalhar. Mais um engano da nossa época é achar que os nossos filhos não podem trabalhar. Então, meu filho não vai trabalhar, ele vai só estudar. Mas o que é que tem de mal em trabalhar e estudar? A vida inteira foi assim, as pessoas trabalhavam e estudavam. E se formaram estudando. E entraram no mercado de trabalho como profissionais já tendo experiência anterior. E eu posso estar errado, mas eu acho que em alguns casos os pais não querem deixar que os seus filhos trabalhem, não é para atrapalhar os estudos. Mas em alguns casos
é porque eles sabem que o primeiro emprego não será um emprego muito glorioso. E eu não quero meu filho trabalhando como caixa de supermercado ou trabalhando em algum emprego que eu não ache digno. Em países como os Estados Unidos, que tem ainda, né, alguma herança do espírito verdadeiramente cristão, ainda sobrou alguma coisa disso lá. Os filhos de homens ricos, milionários, eles vão trabalhar no McDonald's. Em vários fast foods, é o primeiro emprego do sujeito. E tem vídeos aí na internet que os pais passam lá no drive-thru do McDonald's, né? Só para falar com o filho, dizer, muito bem, eu tenho orgulho de você. Está trabalhando. Não há problema nenhum dos nossos filhos jovens trabalharem. Na verdade, o problema há em não trabalharem. Se teu filho pedir para trabalhar, você vai orientá-lo como ele vai dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. São duas atividades muito difíceis de serem conciliadas, é verdade. Trabalho e estudos. Quando se faz os dois ao mesmo tempo. Mas você não vai, de maneira nenhuma, desencorajá-los. Você vai dizer, olha, meu filho, você quer trabalhar? Eu vou lhe explicar aqui como é que funciona. E deixa ele trabalhar. Isso é uma bênção de Deus. Teu filho vai crescer, vai amadurecer, trabalhando. E ele vai começar a dar valor ao dinheiro, que é fruto do suor. Porque se fosse uma jovenzinha moderna da nossa época, ela iria olhar para Noemi e ia dizer, e aí, mãe, cadê o que a senhora disse que ia ter aqui? Cadê meu iPhone que me foi prometido? Esses dias é provavelmente uma montagem, mas descreve muito bem o que está acontecendo. Numa rodoviária, uma jovem ali de uns 15, 16 anos, gritando, esperneando, se jogando no chão, porque a mãe deu um iPhone 13 e ela queria um 15. E a mãe ainda vai argumentar com a filha, dizendo, mas o meu é um 11, o seu é melhor do que o meu. E todo mundo olhando assim, surpreso com aquela situação. Não sei nem se tão surpreso assim. É o retrato do que nós vivemos hoje. Mas se teu filho vai trabalhar, ele vai perceber que estas coisas fúteis custam muito dinheiro. E que para você conseguir o dinheiro de um telefone como esse, você precisa ralar muito. E ele vai perceber que não cai do céu. Então não limite os teus filhos somente ao estudo. Se ele já tem condições de trabalhar, se ele já tem idade para trabalhar, deixa ele trabalhar. Você tem uma empresa, bota ele para trabalhar na tua empresa. Agora não é como gerente não, é como peão. Para ele aprender o que é vir de baixo para cima. Vocês acham isso demais? Eu estudei com uma pessoa que era filha de um grande industrial aqui de Campina Grande. Uma grande de verdade. E quando ela começou a trabalhar na empresa do pai dela, ela ganhava um salário mínimo. E ela trabalhava como a assistente mais baixa de cada um dos setores da empresa. Ela foi rodando em todos os setores. Lá, ela não mandava em absolutamente nada. Ela só aprendia. E hoje é uma pessoa muito bem sucedida. Foi morar em Recife. O pai ainda deu um carro para ela morar, para poder se locomover, mas o combustível era contado. Só dava para ela ir para o trabalho e voltar. E ponto final. Essas pessoas aprendem a dar valor ao dinheiro, ao trabalho, ao esforço. Então, se teu filho chega para você e dizer, eu quero trabalhar, dê graças a Deus. Encoraje os teus filhos jovens a trabalhar. É uma bênção do Senhor. Outro disse, verso 2, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Aqui é o segundo ponto que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Veja, ela é pobre, ela não tem terra, mas ela reconhece que na lei de Deus, aqui que bênção, né? Conhecer a lei de Deus é algo maravilhoso. Mesmo como moabita,
ela conhecia que a lei de Deus lhe dava condições de trabalhar na terra de outro, não invadindo a terra do outro, mas pela lei ela tinha a oportunidade de rebuscar. E aí não era colher, né? Porque colher, você chegar lá no milharal, por exemplo, sair recolhendo os milhos. Mas não era colher, era recolher aquilo que caiu. Vinha o dono da terra com sua equipe e tirava o que estava em cima. E aí acaba que no meio da colheita lá, muito rápido, caiu algum milho, algum cereal, ficou ali. O que fica é para o pobre. Quer ver isso? Levítico capítulo 19. Levítico 19, versos 9 e 10. Levítico 19, 9 e 10. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mais um texto, Levítico 23, verso 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Agora, Deuteronômio 24, quando eles estão chegando na terra. 19 a 22. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faças isso. Amém. É lei do Senhor. O que caiu vai ficar para o pobre. Agora, voltando lá para o contexto de Ruth, primeiro ela conhece a lei, porque mesmo sendo moabita, ela conviveu com os israelitas. O marido dela ensinou a lei para ela. Ensinou tanto que ela se converteu. Quando ela volta para a terra de Israel, aí ela lembra dessa lei. Primeiro, que em Israel as pessoas trabalham, então ela não quer ser sustentada por ninguém, ela quer trabalhar, do suor do seu rosto comerás. Então, eu vou trabalhar, vou sustentar a mim e a minha mãe. E depois que ela percebe isso, ela diz, agora, mesmo não tendo onde trabalhar, porque não tenho terra, a lei de Deus me dá a oportunidade de trabalhar na terra de outro. Então, deixa eu ir. A maneira como ela trata a terra do outro é que é fantástica. Voltando lá para Ruth 2, ela diz, veja, verso 2. E apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. O espírito dela não era um espírito de invasor. Eu não vou invadir a terra porque eu sendo pobre, o rico tem o dever de me dar nada. Não, o rico não tem obrigação nenhuma para comigo. E o que é mais interessante é que se você ler aquela lei que nós acabamos de ver, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, ela não tem nenhuma ameaça. Ela tem bênçãos para que teu Deus te abençoe. Mas ela não tem uma ameaça civil. Ou seja, se você não fizesse aquilo que estava na lei, não tinha uma penalidade civil no código. Evidentemente, você tem uma ameaça, uma maldição, mas não uma ameaça civil. E por que não tinha uma ameaça civil? Porque Deus sabia que o coração desses homens seria generoso,
com fundamento naquilo que Deus fez. Ele diz assim: porque foste servo na terra do Egito. Ou seja, eu te sustentei quando você vivia no Egito. Agora vocês precisam ajudar o pobre. Não é possível que seja de outra forma. Então, com esse princípio, ela chega para Noemi e diz assim: se alguém achar graça nos meus olhos e permitir que eu recolha espigas na terra dele. Você percebe que é totalmente diferente do que se diz hoje. O que se diz hoje é o seguinte: você tem muito, você angariou muitos recursos durante a vida, você é dono de uma herança, você é dono de muitas posses, então agora o governo vai lá no teu dinheiro, vai arrancar do teu dinheiro para distribuir com os pobres. Ele vai aumentar a taxação para que o teu dinheiro seja distribuído com os pobres. Isto não tem o mesmo princípio de ajuda ao pobre da Escritura. Porque Deus, ele respeita a propriedade do outro. Então nós não podemos olhar para os mais ricos e dizer assim: eles têm obrigação. Não, eles não têm obrigação civil nenhuma. E o Estado não tem poder nenhum para tirar, por meio de imposto, taxa ou qualquer outra coisa, o dinheiro do rico para distribuir com o pobre. Isto é uma loucura, irmãos. Agora, o sujeito que tem condições, que tem muito mais do que precisa, ele pode abrir do seu próprio coração, da sua própria generosidade e doar para o outro, se ele quiser. Nesse caso aqui, ela não queria nem dinheiro, ela não queria nem que fosse doado nada, ela só queria a oportunidade de trabalhar. Quando nós tivermos condições, irmãos, tivermos uma empresa, um negócio que possa abrir empregos. Quando você estiver abrindo uma vaga de emprego, lembre desse texto. Deus está dando a oportunidade como Boaz. Não de sustentar uma pessoa pobre, dando na mão dela. Em alguns casos isso é necessário, de fato. Mas se é saudável, se é jovem, eu não vou dar o dinheiro, eu vou dar uma oportunidade de trabalho. E esta pessoa que recebeu a oportunidade de trabalho, ela vai agradecer, não por ter ganho nada, mas por ter recebido uma oportunidade de desempenhar o seu trabalho e do suor do rosto comer o seu pão. É uma noção completamente inversa do que nós temos hoje. Porque a propriedade continuou sendo de Boaz. Não importa se ele é rico, poderoso, valente, é dele. Mas tudo isso, a mão de Deus estava governando. Boaz não conhecia Ruth. Ruth não conhecia Boaz. O que vai acabar acontecendo é que eles vão se casar. Mas ninguém sabe disso. O que foi que Ruth fez quando a situação difícil estava diante dela? Ela olhou para a providência e disse: o que é que dá para fazer? Veja, a lei de Deus me dá a oportunidade de trabalhar. Então eu vou trabalhar. O que é que eu tenho que fazer numa situação difícil? Olhar para a situação e dizer: quais foram as oportunidades que Deus me deu aqui para resolver? E vou resolver. Sabendo que por trás disso tem a mão do Senhor conduzindo a história, me levando para que aquele decreto eterno seja consumado. Só que eu não sei como é que isso vai acontecer. Então como é que eu ajo? De acordo com a providência. Deixa eu trabalhar. Quem achar graça aos meus olhos, eu vou trabalhar lá na terra dele. Verso 3 diz assim: foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então ela foi trabalhar, Noemi permitiu que ela trabalhasse, e o texto diz: caiu-lhe em sorte. É isso mesmo. Ah, mas crente não tem sorte. Claro que tem sorte. Caiu na sorte de Ruth. Porque havia muitos outros campos. Ela caiu no de Boaz.
Ela não conhecia Boaz, Boaz não a conhecia. Essa é a perspectiva de Ruth. Agora você percebe a perspectiva do narrador? Ele diz, no primeiro versículo ele disse: e tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque. O texto começa dizendo isso. O texto termina como? Caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Ou seja, claramente você tem um envelope aqui. A família de Elimeleque, a família de Elimeleque. E no meio, uma mulher com fome querendo trabalhar. O narrador sabe do que vai acontecer. Ele sabe que Boaz é da família de Elimeleque, consequentemente da família de Noemi, que Boaz é um homem poderoso, rico, e que Ruth vai trabalhar nos campos dele, e que ele vai ficar impressionado com o trabalho de Ruth, e que essa forma tão gloriosa que ela se apresenta de ser uma mulher trabalhadora chamará tanta atenção dele que ele vai querer casar com ela. E sabe por que ele poderia casar com ela? Porque ele era da família de Elimeleque. Ele estava na lei de Deus, dentre aqueles que poderia ser um dos resgatadores de Ruth. Havia um outro anterior a ele, na ordem da lei, mas este recusa se casar com Ruth, e quem vem depois? Boaz. Ou seja, Deus sabia de tudo o que estava acontecendo, mas Ruth não sabia. O que é que ela vai fazer? Trabalhar. E a sorte dela cai no campo de Boaz. As jovens que desejam casar não precisam se desesperar. Não precisa ficar procurando nos campos, nas igrejas, um homem para casar. É só viver a vida comum. O que foi que Ruth fez? Guardou os mandamentos. Eu não preciso trabalhar, então eu vou trabalhar. Eu preciso cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha família. Enquanto ela cuidava dos seus, Deus cuidava dela. O que acontece hoje é que as jovens muitas vezes se revoltam querendo um marido, desprezam os conselhos dos pais, estão tão agoniadas, desesperadas para sair de casa, que o primeiro homem que aparece, elas querem se casar. E não foi dado por Deus, mas elas impõem como se o fosse. E depois constroem casamentos que são a desgraça da vida delas. Cuide da sua vida. Ame os mandamentos do Senhor. Trabalhe. Cuide dos seus pais. Enquanto você estiver fazendo isso, Deus estará providenciando um bom marido ou uma boa esposa. Agora, por fim, o que me chama a atenção ainda nesse texto, ainda voltando a essa estrutura de envelope, né, que começa falando da família de Elimeleque e termina falando da família dele. Porque claramente isso aqui é um contraponto com o início do capítulo 1. O início do capítulo 1 diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. No período dos juízes, quando cada um fazia o que o seu próprio coração ordenava, um homem ouviu falar da fome e fugiu da presença de Deus. Ele, sua esposa e seus filhos. Qual foi o final da história desse homem? Morreu ele, morreram os seus filhos, sua mulher e suas noras passaram necessidade. Tudo que ele temia aconteceu. Morte e miséria. Por quê? Porque um homem fugiu da presença de Deus. Agora, capítulo 2, verso 1 diz: e tinha Noemi um parente. Veja, um homem
morte. Noemi tinha um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Mais à frente, na história dos reis, quando for construído o templo do Senhor, 2 colunas vão ser colocadas no templo. E o nome de uma das 2 colunas do templo vai ser Boaz. É Boaz e estabelecido. São 2 colunas. Essas colunas são o fundamento do templo. O fundamento do lugar de adoração tem o nome de Boaz, poderoso. Do que veio Boaz? Veja, Boaz, se você ler lá a genealogia de Mateus, ele vem da descendência da prostituta Raabe. Ele era estrangeiro. Ele tinha uma ascendência estrangeira. Então, quando ele conseguiu perceber que aquela mulher era trabalhadora, mesmo sendo estrangeira, ele não teve preconceito com ela, porque ele também era estrangeiro. Então, ele amou Ruth, porque ele sabia que o anúncio do evangelho era para todas as terras. Haja visto que Raabe foi salva. Percebe? Então, ele amou. E ele sabia também que o histórico de Ruth era muito difícil. Porque Ruth vinha de um processo de morte. Porque um homem fugiu da presença do Senhor e trouxe morte à família inteira. De Boaz com Ruth, a estrangeira, ou seja, 2 estrangeiros se juntam e nasce um filho chamado Obed. E de Obed vem Davi, e de Davi vem Cristo. Por um homem, Elimeleque, entrou o pecado. Por um outro homem, Boaz, fundamento da adoração do Senhor, o valente, o poderoso, entrou a vida. Portanto, essa história aqui não é simplesmente a história de Ruth e Boaz. É a história do Evangelho. Ruth nasceu numa família onde a morte reinava por conta do pecado. Elimeleque fugiu da disciplina de Deus por meio da fome. E a consequência foi morte. Ruth deixou os ídolos para tratar o seu pecado e encontrou a vida. Os que estão em Elimeleque, em Adão, vivem nos escombros ainda do pacto das obras. Mas os que estão em Cristo, o novo Boaz, o Senhor dos senhores, o fundamento da nossa adoração, eles têm vida. Essa história, irmãos, para os crentes, é uma história de superação, de trabalho, de confiança no Senhor e principalmente, de confiança nas promessas de Deus. Você cristão, você crente no Senhor, que olha para a história de Ruth e vê-se em situações semelhantes à dela, deve olhar e dizer: se Deus tirou Ruth desta situação, quantas coisas impossíveis Ele pode fazer na minha vida. Se eu parar de tentar ficar entendendo o decreto e só entender a providência. O que eu tenho de fazer, eu farei. Mas o que eu tenho de fazer é muito pouco, é muito simples, é rebuscar as espigas do campo. Não importa, é assim que Deus vai me abençoar. Se o teu trabalho é glorioso, ou se ele é simplório, não faz diferença. Cumpra-o com diligência, porque Deus há de abençoá-lo por meio deste trabalho. Se é cuidar de filhos, se é cuidar de marido, se é cuidar das coisas da casa, se é cuidar de um negócio, seja lá o que for, faça com maestria. Porque na providência de Deus, Ele fará destas coisas simples, Ele trará frutos gloriosos. Mas se você não conhece Cristo ainda, você ainda é da família de Elimeleque, e para onde você olha, só há morte e desgraça. Você pode abandonar essa velha família e pode confiar no Senhor,
que como Boaz resgatou Ruth, ele também pode resgatar a tua família. Deixe essa velha família. Case-se com Cristo. Creia nele. E não há nada que ele negue aos seus. Ruth nunca mais passou fome, porque Cristo é o pão da vida. Ela não foi alimentada por Boaz simplesmente no que diz respeito ao pão diário. Mas Boaz foi o seu resgatador. Se você tiver Cristo, ele não promete simplesmente tirar a tua fome. Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Amém. Vamos orar. Nós damos graças a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, todos os domingos revelado na Tua palavra, pela salvação que o Senhor nos promete em Cristo Jesus, e por todos os meios de graça que o Senhor nos concedeu, pelos quais nós somos encorajados, Senhor Deus, a continuarmos. Em situações difíceis, Senhor Deus, quando nós não sabemos o que fazer, o mais simples, o mais sábio a ser feito, Senhor Deus, é cumprir os Teus mandamentos. Olhar para a providência e, crendo no Senhor, fazer o que precisa ser feito. Se o Senhor fez isso por Ruth, Senhor Deus, tirou-a de uma situação tão difícil, da quase morte pela fome, e a fez uma mulher honrada, o que o Senhor poderá fazer por cada um de nós, se nós, crendo no Senhor, nos entregarmos a Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada uma das pessoas desta igreja, que ouvindo a pregação se sentiram desafiadas, Senhor Deus. Faz com que os nossos corações estejam aptos a Te servir. Que sejamos simples, Senhor Deus, naquilo que nos propomos a fazer, não querendo ser muito importantes no Teu reino, mas fazendo aquilo que nos cabe, para que o Teu nome seja exaltado. É a nossa oração em Cristo, nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé.